Câmara de Bebedouro aprova projeto que autoriza aumento de quase 100%, isso mesmo, 100% nos salários dos vereadores. Entidades e sociedade civil criticam a urgência da matéria e falta de diálogo com a população antes de autorizar a medida. O projeto de resolução foi aprovado por 6 votos a 3. Agora está fixado para a próxima legislatura um subsídio de R$ 11.552,24 por mês para cada vereador da Câmara de Bebedouro, um aumento de 99,28%. O presidente da Casa de Leis recebe ainda mais, R$ 13.200. O texto foi votado em regime de urgência, sem ao menos ser discutido com a população. Se nem a enfermagem, nem os professores ganham o que é devido por lei, a minha consciência não me permite votar a favor. Mesmo no que pese que tenha algum tempo aí sem a correção do IPCA, mas eu acredito que não é o momento e não é também assim o valor, né? Eu tenho profissão, eu estou vereadora. O meu mandato de vereadora não é uma profissão, eu não vivo de ser vereadora. A mesma Câmara que vota um aumento do seu próprio salário no futuro, é lógico, vamos deixar bem claro também que é no futuro, mas que majora o seu próprio salário em quase o dobro, é a mesma Câmara que recentemente deu 5,76 ao funcionalismo público. Não deram 0,5% de ganho real a uma categoria. Temos aí o piso nacional dos enfermeiros que até hoje não conseguiu fazer valer. A questão dos professores. Então eu penso que você chamar para si uma responsabilidade desse tamanho e jogar no peso da população, porque essa conta vai ser paga pelo povo. A correria foi tão grande que muita gente sequer ficou sabendo da tramitação do projeto. A loja maçônica Luz do Oriente fez uma nota de repúdio e solicitou que a matéria fosse retirada da pauta, mas o pedido não foi atendido. O objetivo nosso foi com que os vereadores de Bebedouro tivessem um mínimo de discernimento, porque não era um momento para que aumentasse quase 100% o salário dos vereadores, com todo respeito à categoria, né, ao trabalho que eles fazem. Então, o nosso objetivo foi realmente que eles discutissem, né, pudessem pelo menos fazer uma audiência pública, se fosse possível, regionalmente falando, para que a população também se manifestasse. A gente sabe que o que norteia a administração pública são alguns princípios. Apesar deles alegarem a legalidade, penso eu que a moralidade, o caráter da impessoalidade também tem que estar presentes numa decisão como essa. Eu acho, mais uma vez, precipitado e, de novo, ontem já pedi, peço ao Ministério Público que vá buscar informações junto à presidência da Câmara, junto à mesa da Câmara, para que a gente possa realmente debater isso com a sociedade, haja vista que não tivemos tempo para esse debate. O projeto realmente entrou na quarta, pautou na sexta e na segunda-feira foi pedido a inclusão em caráter de urgência na ordem do dia. Aí foi votado na segunda. Realmente foi rápido, mas isso é uma coisa que acontece em nossa Casa de Leis. Não é só esse projeto. A maioria dos projetos, principalmente do Executivo, eles fazem assim a votação a toque de caixa, tramita muito rápido. Para justificar a aprovação do projeto, os vereadores defenderam que estão sem aumento desde 2016, quando foi fixado um salário de R$ 5.700 para a próxima legislatura. Eles ainda alegaram que o cálculo foi feito com base no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, e que o valor é permitido por lei, já que está abaixo dos subsídios dos deputados estaduais. O aumento do vereador, o subsídio, ele só podia acontecer no último ano de mandato. Aí foi feito um projeto o ano passado para que esse aumento de subsídio de um mandato para o outro possa ser feito em qualquer época do ano. Nós estamos num patamar que já está num excesso também de vereador, de representatividade. Então é o mínimo de bom senso que a gente pede para a classe política, não só de Bebedouro, como do Estado de São Paulo, do Brasil inteiro, né? Gente, bom senso, o povo brasileiro trabalha, né, paga imposto, nós esperamos mais dos políticos. O município se une às cidades de Ribeirão Preto, Franca e Sertãozinho, que já aprovaram reajustes consideráveis nos subsídios. Aumentar quase 100% os salários dos 11 parlamentares representa um gasto dobrado para a próxima legislatura. Um peso no bolso do cidadão bebedourense. Coisas importantes não é votado.
vários projetos aí de amigos que eu sei que tem projetos lá, não é votado, coisas que é para o município. E aí uma situação dessa em caráter de emergência, então é pior ainda, né? Então a gente fica muito triste em saber disso daí, e o nosso município que estava andando bem até então, recebeu uma notícia dessa aí, é muito frágil para a gente aí que está trabalhando no dia a dia, né? Eu acho que não tem, porque nem o serviço que eles prestam para nós não tem como aumentar esse valor todo. Se prestar serviço corretamente, ele entenderia. Só vota a emergência quando é a favor deles, quando é a favor nosso, leva um século para ser votado. Então a população nunca tem razão. Aí todo mundo quer ser vereador, chega lá, senta lá na cadeira, fica lá sentado e o salário aumentando, chega lá no final do mês o dinheiro está no banco, na conta, e não faz nada pela cidade. E quando a gente procura, não resolve, quando a gente vai procurar para resolver os problemas da cidade, não resolve, de fora que tem na reunião, volta depois e fica dando... Fica o vereador para cuidar da cidade, para andar e cobrar também do prefeito, né? Só procura a gente quando quer o voto, né? Vão na casa da gente, promete 1001 coisa, e aí quando eles conseguem a candidatura, eles não fazem nada pela gente. E agora eles têm um aumento para quê? Para eles se beneficiar e nós. E o que eles prometeram na política? Alice Carvalho, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. A Câmara de Bebedouro justificou que o salário dos vereadores não era revisado há anos e que o novo valor repõe perdas e está adequado aos parâmetros constitucionais. Reforçou que o aumento é válido para a próxima legislatura e que os gastos da Casa de Leis são suportados com recursos do 12º, ou seja, só podem ser empregados na própria Câmara. Garantiu que mesmo com esse aumento, o teto constitucional de despesas não vai ser extrapolado. Então acompanhe agora como cada vereador de Bebedouro votou sobre o aumento salarial a partir da próxima legislatura. Votaram contra o aumento salarial os vereadores Chanel, Tchelão e Ivanete Xavier. Votaram a favor do aumento salarial os vereadores Gilberto Pereira, João Vitor Alves, Jorge Emanuel Cardoso, Paulo Bianchini, Rogério Mazoneto, Wagner Castro Souza. A vereadora Mariângela Ferraz Mussolini se absteve de votar. Já está aqui comigo o Isaac Barreto, analista político no nosso núcleo de jornalismo. Isaac, dá para aceitar um aumento de 100% no salário de um vereador em uma cidade que não tem nem 80 mil habitantes? Boa tarde. Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. Não, é inadmissível. É inconcebível a gente pensar que os vereadores aumentarem 100% os seus recursos, os seus subsídios, né? Tendo a ideia de que um vereador está lá para servir a população e não se servir dela. O que demonstra também um pouco que a classe política nossa está fora da realidade, né? Nós estamos saindo de uma pandemia, uma inflação nacional e global que demonstra que não vai acabar tão cedo, e os políticos continuam com a tendência de aumentar os seus próprios subsídios e os seus privilégios, ou seja, não tem compromisso nenhum com a população. Entidades oficiaram esses vereadores solicitando mais diálogo, inclusive através de uma audiência pública, só que esse pedido não foi aceito. O que isso representa? André, representa que os vereadores têm plena consciência de que a população não aceitaria esse projeto sendo aprovado. Que se tivesse uma discussão na cidade, esse projeto provavelmente seria rejeitado. E essa velocidade com qual os vereadores aprovaram esse projeto demonstra que eles não têm conexão com a realidade, ao mesmo tempo entendendo que a população jamais aceitaria isso. Inclusive, era esse ponto que eu já ia questionar você, Isaac, porque essa matéria tramitou na casa em uma semana. A impressão que dá é que aqueles projetos que, de fato, beneficiam a população não andam com tanta velocidade assim. Não andam, custam caro e aí a população fica à mercê de vereadores que estão ali para benefício próprio, né? É preciso lembrar a população de que, apesar de ser somente em 2025, isso tem um impacto significativo nas contas públicas da cidade. A população vai pagar essa conta, aumentando o teto de gasto da cidade, porque aumenta-se o subsídio dos vereadores, aumenta também o teto da cidade. Então as pessoas, os funcionários públicos que são aposentados, todos acabam recebendo em escala quando esses aumentos, esses subsídios, tanto de prefeito quanto de vereador, acontecem nas cidades.
Nós vimos essa cena se repetindo em Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho, agora Bebedouro. Os políticos da macro-região estão priorizando os interesses de quem, afinal? Rapidamente, por gentileza, Isaac. André, quando a gente tem na presidência da República um presidente que é deslegitimizado pela qualidade moral, pelo seu caráter, um ex-condenado, a gente tem reflexo isso na classe política. Ela começa a entender que pode ter a imoralidade porque o mais imoral de todos é o presidente da República. Então, isso é um reflexo que a gente vai acabar tendo que trabalhar com a população para que a gente enfrente os políticos de uma forma mais clara e que não permita que esse tipo de comportamento volte a acontecer com naturalidade no Brasil. Nós precisamos demonstrar a esses vereadores, tanto de Bebedouro quanto da macro-região, que não é aceitável um aumento de 100% para eles. Isaac Barreto, analista político, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube e até a próxima. Obrigado, André. Um abraço a todos.